Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional CryptoVisions. Hoje, CryptoVisions com um convidado especial. Na verdade, é que ele vai aparecer aqui de vez em quando a gente fazer esse quadro. Peraí que eu percebi que a luz está... Aí, agora sim. A luz estava aparecendo. Mas enfim, hoje, cara, CryptoVisions especial com um cara que eu gosto pra caramba, que é o Casta. A gente decidiu fazer uma análise, né, em conjunto sobre Polygon. Então, muita gente mesmo tava perguntando pra gente a nossa visão, o que a gente pensava do case, se a gente achava que era uma boa ideia, se era um investimento ruim para o próximo ciclo. Então, esse eu acho que era um dos lives mais pedidos por vocês. E aí, basicamente isso, né? A gente vai fazer um overview completo sobre todo o case, explicar tudo o que está acontecendo na Polygon, trazer os updates. Então, justamente a nossa perspectiva, a nossa visão, nossa tese de investimento para Polygon para 2023. Então, como sempre, vocês curtem, galera. Não esqueçam de deixar o like. Enfim, não esqueçam de comentar, engajar bastante na live, compartilhar com o pessoal. O canal é novo. A gente está tentando aí atingir o máximo de gente possível e todo o apoio de vocês ajuda sempre nisso. Mais uma coisa, Casta? Não, toca aí, vambora. Boníssima noite para toda a comunidade. Então, fechou. Então, bora já direto para análise. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Agora, boa. Tá compartilhado, então. Então, bora lá, cara. Vamos entender aqui um pouco sobre Polygon, né? Hoje aí, um pouco dessa dinâmica com Casta. E nada mais importante, né? Que a gente iniciar essa análise. Vixe, não tá. Peraí, show. Problemas técnicos. Acontece. Não, aqui não tá compartilhando minha apresentação. Que estranho. Não tô passando Ah, eu, slide. eu tava vendo. Agora foi. Beleza. Ai. Então vamos lá. Cara, primeira coisa, primeira base inicial, fundamental dessa análise é entender o roadmap da Ethereum. Por que a gente está aqui parando para entender o roadmap da Ethereum? Porque isso diz muito sobre dinâmica competitiva da Polygon. Seja a Polygon Proof of Stake, que é uma solução, uma sidechain paralela à Ethereum, seja as soluções futuras que a Polygon vai implementar, como Polygon Nightfall, Polygon ZK VM, como muitas outras. Então, primeiro passo fundamental para a gente entender Polygon é a gente entender o roadmap da Ethereum e como a Polygon está ligada em relação a esse roadmap da Ethereum e como a gente pode ter alguns gaps de oportunidade muito interessantes. Então, esse é o roadmap da Ethereum, acho que todo mundo conhece essa figura bizarra e assustadora que muita gente tem medo, muita gente tem pesadelos quando vê, mas qual que é a parte mais importante do roadmap da Ethereum? É que a gente já concluiu a primeira etapa dele, que seria ali justamente o The Merge. Então a gente já fez toda a alteração do ponto de vista estrutural de tokenomics do Ethereum, então a gente já evoluiu essa questão, essa dinâmica, e agora a gente passa justamente para o The Circle. Mas eu acho que é legal a gente então trazer esses três grandes parâmetros de visão que vão permitir a Ethereum ser escalável. E aí eu sei que o Cassa estudou isso de forma profunda, então eu vou deixar o Casta entrar aí um pouco mais em detalhes e explicar um pouco mais para vocês. Legal, pessoal. Esse slide aí nada mais é do que uma simplificação do curto prazo daquele roadmap bizarro que o Orlando acabou de mostrar no slide anterior. Isso aí também resume a fórmula mágica que a Ethereum desenvolveu para não ser morta pelas Ethereum Killers, né? Porque enquanto as Ethereum Killers começaram a avançar para cima da Ethereum, né? Tipo, a Ethereum falou: não posso ficar parada, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela chegou nesses três pontos principais que resumem a estratégia da Ethereum para continuar sendo a Layer 1, a primeira camada dominante do mercado. E duas dessas partes já estão sendo muito bem implementadas, a terceira vai ser implementada esse ano ou no ano que vem. Então, primeiro foi uma mudança na política monetária. Quem acha, pessoal, que a mudança na Ethereum foi uma mudança de consenso, né, com o merge não foi uma mudança só de Proof of Work para Proof of Stake. O principal resultado da mudança do mecanismo de consenso da Ethereum foi uma mudança na política monetária. Foi uma mudança para que fosse necessário imprimir menos tokens novos para remunerar os operadores da rede. Então, o Ethereum Merge foi uma manobra para trazer eficiência de capital e melhorar a política monetária do token, tornando
ou pequenamente inflacionário ou majoritariamente deflacionário, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. A segunda sacada da Ethereum foi focar em rollups. Então a Ethereum, gente, desistiu de ser barata. A Ethereum não quer mais ser barata. Ela não está nos planos dela ser barata. Está nos planos dela ser o quê? Uma blockchain cara que escala fazendo novas blockchains por cima, que são as segundas camadas que a gente chama hoje de rollups. E o terceiro ponto dessa estratégia é usar técnicas de danksharding e pruning, que tem dois grandes efeitos. O primeiro efeito dessa atualização de shardings e de pruning é tornar a rede mais leve para que os operadores da rede possam atuar com hardware mais barato. Então, assim, a máquina que você usa para ser um validador ou um verificador da Ethereum vai ser uma máquina mais leve. E, em contrapartida, essa terceira atualização, conjunto de atualizações, vai fazer com que os rollups possam funcionar de forma mais barata. E eles podem repassar esse desconto de volta para os seus usuários. Então, no endgame, a Ethereum vai ter um token com política monetária eficiente, uma escalabilidade onde as segundas camadas trabalham para tornar a rede mais escalável, ela não tem que fazer tudo sozinha, e ela ainda vai ficar se atualizando para fazer com que as segundas camadas sejam cada vez mais baratas e mais rápidas. Tá no mudo, hein? Acho fenomenal esse resumo que basicamente ele explica, né, tudo que a gente está vendo. Então, amadurecimento do ponto de vista de tokenomics da Ethereum, acho que hoje talvez o tokenomics mais maduro do mercado, junto com o amadurecimento do perspectiva de questão de escalabilidade. Pessoal, eu sei que muita gente está com medo da questão da SEC e do que está rolando com a Binance, eu vi que muita gente comentou aqui perguntando sobre isso, a questão de ser um security, e pedindo para falar sobre a Binance. Então, vamos fazer um acordo seguinte, pessoal. Como a gente preparou essa live, né? Então, enfim, é um guia completo, uma coisa bem perene, uma coisa que eu acredito que vai ser material de consulta para muita gente ao longo dos próximos meses. Eu e o Cássio, a gente mata essa análise aqui com vocês, uns 40, 45 minutos, e depois disso a gente tira ali uns 20 minutos para comentar sobre a Binance. Eu e o Cássio, a gente rodou um estudo hoje, a gente estava acompanhando bastante coisa, eu sei que o Cássio até tem os consultores legais dele ali dentro da guilda que trouxeram algumas impressões sobre o caso, então aí a gente faz um overview ali, base sobre o caso de 15, 20 minutos para todo mundo. Fechado? Combinado? E aí a gente responde também a questão relação à security, todos os medos que vocês estão tendo em relação a isso. Beleza, pessoal? Show. Então, Casta, pode continuar aí nos seus pontos. Isso aí foi uma atualização, a gente pegou os dados de hoje, tá, para atualizar no estudo, que é o resultado da mudança na política monetária, né, mudança no mecanismo de consenso da Ethereum. E hoje a Ethereum opera de forma ligeiramente deflacionária, tendo destruído ou queimado 280 mil Ethereums desde o dia do merge. Então, assim, até agora a Ethereum tem operado de forma deflacionária, só que seria mais honesto dizer que ela está, na verdade, com uma inflação zerada, né? Porque menos 0,3% ao ano ainda não é uma coisa tão significativa. Vamos ver como é que isso continua evoluindo. No curto prazo, está dando certo. Eu acho interessante que isso é uma dinâmica, basicamente, né, de venda e compra de ações, entre aspas. Normalmente, quando uma empresa ela precisa se refinanciar, ela emite novas ações ao mercado, né? E ela consegue trazer mais capital para sua base. E quando ela precisa, né, que ela quer ali aumentar a precificação das suas ações ou ver as suas ações como um bom investimento, ela normalmente recompra e, em alguns casos, cancela as ações, que seria justamente esse exemplo que a gente está vendo aqui agora. Então, para mim, a Ethereum, no momento que ela faz isso, ela dá essa noção para a gente. Olha que maturidade, né? Que dinâmica, de certa forma, para mim, uma maior robustez do seu tokenomics. E aqui eu acredito que seja um pouco da ponta final, né? Do que a gente vê de arquitetura para o mercado. Isso é uma ilustração básica da estratégia da Ethereum, né? A Ethereum fica lá embaixo como camada de segurança, cara, mais segura. Em cima dela, as camadas de escalabilidade, que são os rollups, Optimism, zk-Sync, Arbitrum, Matches, Polygons, EVM, Linea, Coinbase e tudo mais. E em cima das segundas camadas, finalmente, as aplicações. Então, assim, a gente vai, longo prazo, né, deixar de usar Uniswap e Aave direto na Ethereum para usar Uniswap e Aave em algumas, ou uma ou várias das segundas camadas da Ethereum. Não, excelente, cara. E aqui...
Isso é só aí detalhe de como é que funciona um roll-up, né? Por que um roll-up consegue ser barato? Porque o roll-up, ele pega todas as transações que ocorrem na segunda camada, que são aquelas 5 transações ali em cima, e ele passa essas transações para um sequenciador, que é um cara que tem muito menos trabalho que um validador de verdade. Basicamente, ele só dá um confere se o saldo existe, monta ali as transações, empacota várias transações num único roll-up, e esse único roll-up vira uma única transação dentro do bloco da Ethereum. Então é mais ou menos, eu gosto de fazer a analogia com pedágio, né? Se você tem 10 famílias que vão passar férias e elas têm que atravessar uma estrada, se as 10 famílias forem de carro, cada carro paga um pedágio. Se você botar as 10 famílias no ônibus, então o ônibus paga um único pedágio e elas dividem o custo do pedágio. Esse é o princípio de um roll-up. Cara, eu acho que isso daqui traduz muito bem, né? Um roll-up. Opa, caralho. Eu só não consigo enxergar o que você colocou aí, cara. Tá muito pequeno. Mas, cara, aqui eu vou dar um resumo. Esse daqui é um bloco, né? Da Ethereum. Esse bloco, ele pega o proposer da Arbitrum, e aqui você tem o número de transações registradas, que são 29 transações e 49 contratos em uma única transação. O que isso significa em outras palavras? É a forma que a gente está tendo da Arbitrum, né, de condensar transações. De condensar transações. Então, para mim, esse é o ponto mais interessante que tem de tudo isso. Você condensa aí 150 transações em um único local. Então, esse para mim é um dos aspectos mais essenciais que a gente vê nesse sentido de evolução de mercado. E aqui, eu acho que só complementando toda essa visualização, acho que é legal a gente entender justamente o modelo de negócios que hoje a gente vê da Ethereum, mas de modo geral do mercado de roll-ups. Hoje a Ethereum ela atua quase como uma App Store, ou um local para desenvolvimento de apps. Em que sentido? Onde você cria suas aplicações ali em cima e a Ethereum coleta parte das taxas ali do usuário, do revenue de daquele local. Então aqui, por exemplo, a gente tem a Apple nessa figura, que qualquer app que você cria na Apple, você paga um revenue share, hoje de 30% para a Apple, e você tem Ethereum numa mesma dinâmica. Hoje, para vocês terem noção, os roll-ups pagam cerca de 80% da receita deles para Ethereum. Então, 80% do que é gasto no roll-up é direcionado para Ethereum. Isso vale muito para DEX, para outros operadores. E por que eu quis trazer essa ideia? Até uma coisa que eu compartilhei hoje no grupo da comunidade do Orlando on Crypto. Para quem não sabe, né, a gente está até com uma comunidade de quase 700 pessoas nesse grupo. É um grupo 100% gratuito no WhatsApp. Você ganha a possibilidade de acessar ele depois que você se inscreve, né, na newsletter do Orlando on Crypto, que está aqui, enfim, tá sempre nos links da descrição aqui do vídeo. Caso alguém ainda não seja inscrito, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link. Mas, basicamente, a Ethereum atua dessa forma, atuando quase como se fosse um Settlement as a Service, ou seja, uma blockchain uma estrutura de registro a serviço do que você quiser plugar em cima. Então, o rollup nada mais é do que um fator que está utilizando a confiança do Ethereum para manter suas operações. E aí virando a Apple Store em cima da Apple Store. Não sei se você concorda com essa visão de modelo de negócios, o que você entende quando você olha para essa dinâmica, Castro? Não, é bem legal, cara. Achei bem interessante. Na verdade, tipo, a Ethereum é um serviço para o rollup, que é um serviço para o aplicativo. A gente está dando liquidez para o mercado de Apple Stores, digamos assim. Bem legal. Não, exato. E aí, se alguém quiser depois perceber a newsletter, tá aqui o link para facilitar. E aqui é só, eu acho, mais completando nessa visão de modelo de negócios. Então, esse plug, né? Hoje, grande parte das taxas pagas pelos rollups, elas são naturalmente direcionadas para Ethereum. Então, hoje, por exemplo, para Polygon, custa $143 mil por dia para manter as suas estruturas de segurança através da rede da Ethereum. Então, seria como se você terceirizasse a sua segurança usando a rede da Ethereum para isso. E aí, a gente entra, talvez, numa das atualizações mais aguardadas e que mude mais a dinâmica desse mercado, que é o Proto Dunking Sharding. Você quer explicar um pouquinho o conceito, até entrar no conceito de Dunking Sharding de modo geral? Cara, não dá pra gente colocar uma aula de Dunk Shard aqui dentro, até porque já se passaram 15 minutos e a gente ainda tá na primeira parte da aula, né, cara? Mas em última instância, cara, fragmentação, que é a palavra sharding, significa dividir para conquistar. Então hoje, todos os validadores da Ethereum têm que conhecer todo o histórico da blockchain inteira para operar nela. Com essa atualização,
nem todos os validadores vão precisar ter o histórico inteiro da rede. Então a gente vai conseguir dividir isso em uma certa redundância para que seja seguro, mas também para que não seja tão pesado. E com isso, como a gente torna o custo operacional dos validadores menor, a gente consegue reduzir o custo de gas para as segundas camadas. E as segundas camadas conseguem repassar essa redução de custo adiante. Como uma estimativa que essa aí que o Orlando está colocando na tela. Ó. De quanto você reduz o custo de gas num roll-up por conta da atualização de fragmentação da Ethereum. A gente está falando de um custo ali da ordem de 10 a 20 vezes. Então, esse pra gente aqui, pessoal, é um dos principais motivos que a gente pode ter uma ascensão do mercado de roll-ups. Qual que vai ser a maior dificuldade dos competidores alternativas a Ethereum para este próximo ano? Vai ser o momento que essa atualização ser implementada, porque ela vai reduzir em 10 a 20 vezes o custo, e depois a gente ainda tem um Dunking Shardings, que é uma evolução disso, a gente vai aumentar a quantidade, né, de blobs desse espaço específico. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes Dunking Sharding, Proto Dunking Shardings e o EIP 4844 como um todo. Quem quiser assistir depois, é só se inscrever no canal e assistir, e você vai encontrar o vídeo. E isso vai aumentar muito a redução do custo do roll-up. Então, isso abre uma margem muito grande do ponto de vista de dinâmica competitiva. E isso pode ser, inclusive, negativo para Polygon Proof of Stake, que, por exemplo, não vai ser afetada por essa atualização. A Polygon Proof não é uma solução de rollup, é uma solução de community chain, ali interligada a Polygon. Então, isso é uma vantagem e desvantagem para o modelo de negócio da Polygon. Mas, enfim, a gente vai entrar em mais detalhes no case Polygon, e aí vocês vão entender um pouco nisso. Mas primeiro, acho que a gente precisa introduzir o pessoal, né? Então, posto que entendemos o roadmap do Ethereum, posto que entendemos o gap, né, de oportunidade, que é justamente essa redução de custo de rollups, agora a gente tem que entender um pouco as diferenças entre esses rollups, né? O que muda ali da dinâmica de cada um deles. Caça, você está mutado, bro. É hack pra galera engajar? Inclusive, pessoal, Com certeza. o que vocês estão achando aí da live até agora? Estão conseguindo entender tudo certo? Vão mandando aí as dúvidas que eu vou selecionando. E eu prometo que, cara, no final da live a gente faz esse recap sobre Binance. Eu tô com os links aqui abertos, eu acredito que o Caça também. E a gente faz um overview completo para vocês. Mas vão aí mandando as dúvidas também sobre a questão da live de hoje. O que vocês tiverem de dúvida, vão comentando. E me contem aí também quantos likes que a gente tem, que eu realmente não tenho isso monitorado. Então, mandem aí depois só pra gente saber se o pessoal tá curtindo a live. Oh, show de bola, cara. A gente está falando sobre a dinâmica competitiva de segundas camadas e de roll-ups, né? Apesar de Polygon não ser um roll-up, não ser uma segunda camada. A razão é porque a Polygon atua nesse mercado. Mesmo tecnicamente não sendo um roll-up, ela está chegando no mesmo público-alvo dos roll-ups. Então vamos ver com quem que ela está competindo. E hoje, cara, tem dois principais sabores de roll-up, que são os roll-ups otimistas e os roll-ups de prova de conhecimento zero. E aí tem um pequeno comparativo entre prós e contras de cada um, para a gente passar rapidinho no próximo slide. Tá no mudo agora você também. É só hack só. Tô coordenando slide e comentário ao mesmo tempo, só para divertir. Só uma resposta, o pessoal que perguntou sobre a IP, no caso não é IP 4144, é 4844, ela vai ser implementada provavelmente no final do ano, no próximo fork da Ethereum, no Cancun Fork. O plano é esse, né? A diferença é o seguinte, pessoal, não tem melhor nem pior, tá? Hoje, o rollup otimista, ele é mais simples de implementar e ele é mais maduro. Só que ele tem uma escalabilidade menos potencial do que os rollups de prova de conhecimento zero, e as coisas que acontecem numa segunda camada otimista, você só pode ter certeza que realmente aconteceu 7 dias depois que aconteceu. Então, você tem que, para fazer algumas operações mais críticas em segunda camada, esperar 7 dias para ter certeza que o que você fez deu certo, tá? Os rollups de prova de conhecimento zero atacam esse ponto. Eles querem escalar mais transações por segundo e eles não querem esperar 7 dias para dizer que alguma coisa aconteceu. Só que para conseguir contornar esses problemas, eles tentam fazer paradas que são muito mais complexas, matemática, criptografia, pesada pra caramba, e eles ainda não têm nem certeza se eles vão conseguir fazer o que eles querem. A gente tudo indica que sim, mas o fato é que não tem hoje nenhuma plataforma de roll-up de prova de conhecimento zero com 100% de tudo aquilo que foi prometido funcionando em mainnet, funcionando ao vivo. Tem maiores ou menores graus de experimento, testes e pequenas coisas sendo entregues, tá?
Cara, isso eu acho legal, e aí até dando nome aos bois, né, para o pessoal saber, quando a gente fala de rollups otimistas, a gente está falando, por exemplo, de Arbitrum e Optimistic. Quando a gente fala de ZK rollups, a gente está falando de grande parte das soluções dentro da Polygon, a gente está falando de ZK Sync, StarkNet, entre outras soluções. Então, acho que isso é importante a gente entender, né? Essas dinâmicas de complexidades diferentes, e aí a questão que é, beleza, pegar uma tecnologia mais madura ou não. Por isso que hoje Arbitrum e Polygon já estão em outro estágio de amadurecimento quando a gente compara com outras soluções de rollup convencionais. Exato. Muito embora, a gente vai até falar um pouco mais a próximo slide, que a gente fala das diferenças de ZK. O estado atual de cripto fala pra gente o quê? Que quando o ZK funcionar, ZK vai ser mais jogo do que rollup otimista. O negócio é o dia que esse tempo vai chegar, mas ele vai chegar para a maioria da visão do mercado cripto. E a gente vai ter que entender que dentro de ZK existem dois sabores novos, ou seja, existem dois subtipos de ZK. O primeiro é o ZK Snark, que é o que está mais avançado. São rollups de prova de conhecimento zero mais simples e mais leves e que são mais fáceis para quem vem da Ethereum. Então, você é um cara que está acostumado a trabalhar na Ethereum, você vai saber mais fácil programar Solidity no rollup ZK Snark. No rollup ZK Stark, a maioria deles até hoje tem uma linguagem nova, diferente de Solidity. Eles tentam facilitar, fazer uma tradução, botar uma ferramentinha, mas no fundo, para você programar para valer no rollup Stark, hoje você ainda tem que saber mais que Solidity. Ou você tem que saber ficar mexendo no Solidity para ele dar certo, que é diferente de você só copiar e colar as coisas da Ethereum. A desvantagem do Snark, tá? É que o Snark ele requer uma cerimônia para começar a funcionar. Essa cerimônia, cara, os validadores da rede trocam entre si alguns arquivos criptográficos. E se eles guardarem esses arquivos ao invés de jogar o arquivo fora, eles podem voltar e atacar a rede no futuro. Então existe uma confiança off-chain, tá? Que requer que você confie nas pessoas que botaram o Snark para rodar, que é complicado, tá? No Stark, não. O Stark, ele é 100% matemático, seguro, teoricamente, tá mais escalável, e inclusive o rollup Stark, ele é pós-quântico. Então, o entendimento é que o rollup Stark é o supra-sumo dos rollups. Só que é o que está mais longe da gente ver funcionando. Então, a gente está meio que numa sinuca de bico, né? A solução mais simples é a que funciona, é a que a gente tem agora, mas o endgame, a gente quer resolver todos os problemas, é uma solução que ainda está um pouco longe de chegar para a gente. Cara, pergunta legal, e eu acho que daqui despertam-se duas perguntas, né, que podem ser interessantes. A primeira é uma pergunta aqui do Marcelo, que ele pergunta, cara, por que Polygon não usa o rollup otimista e Arbitrum não usa ZK rollup? E por que essas distinções? Você quer explicar um pouco essa dinâmica? Sim, é porque, cara, usar não é uma coisa, não é que nem trocar de roupa, tá? Tipo, eu tô de casaco, quero botar uma jaqueta. Não é assim que funciona. Você leva um tempo para programar, para colocar para rodar, para pegar os validadores. Então, não dá para sair trocando de uma hora para outra. A Polygon foi criada, pessoal, antes das segundas camadas como nós a conhecemos. A Polygon usa uma especificação chamada de Plasma Chain, que foi a especificação que é tipo a mãe dos rollups. Antes dos rollups eram as Plasma Chains, e a Polygon faz alguma coisa que é inspirada numa Plasma Chain, que era uma ideia do Vitalik, que é, a gente vai falar depois, mas não é exatamente um rollup, tá? E agora, como ela foi feita assim, não dá para sair trocando tudo no meio do caminho. Ela vai fazer redes novas, tá? Que são ZK, mas não vai mudar a rede antiga. E a Arbitrum, ela usa rollup otimista porque é o que já funciona e ela queria mercado, queria escalar, queria entregar serviço. Mas a própria Arbitrum já deixa especificado em alguns documentos que se no futuro ZK ficar pronto, que a Arbitrum estaria disposta a estudar uma troca de mecanismo. Só que a Arbitrum ela está focada em pegar mercado. Então ela escolheu ir com aquilo que já funciona. Cara, eu vou fazer um parênteses nessa sua fala, e assim, eu vou entrar num ponto que é ainda mais profundo do que o Cássia disse. E isso daqui é muito legal, só que talvez vai ser um pouquinho complexo. Mas eu acho legal, então vamos comentar. A gente tem que fechar a live hoje, né, cara? Tá ligado, Não, né? eu prometo que a gente vai acelerar o ritmo. Mas, cara, como que a gente pensou? O que acontece? Existe Ethereum, existe a visão que a gente escala tudo dentro de uma blockchain.
O que aconteceu um pouco mais à frente? Começou a ter a visão, beleza, a gente pode até escalar tudo em uma blockchain, mas a gente vai talvez precisar de fazer parte desse processamento off-chain. E aí criou-se dois modelos, Validium e Plasma. Qual que é a diferença dos dois? Validium, ela usa prova de conhecimento zero, né? Prova de verificação, na verdade. Então era uma estrutura que todas as operações eram verificadas e o registro era feito off-chain. Plasma, todas as estruturas eram verificadas, mas mais eram verificadas através de prova de fraude. Então não necessariamente era tudo verificado, apenas se atestava que nada era fraudulento. Percebeu-se que fazer tudo isso off-chain não dava certo. E aí por isso que a gente evoluiu para a ideia de rollups, sendo Plasmas a evolução para os rollups otimistas, e você olha para o Validium, a evolução dos ZK rollups. A questão é que os 3 maiores times de desenvolvimento, Polygon, Arbitrum e Optimism, que são times que iniciaram seus estudos para o Plasma, que era a solução mais antiga, e depois evoluíram para os rollups otimistas. E a Polygon Sidechain, ela lembra muitas coisas de um rollup otimista, apesar de não compartilhar a segurança dele. Já a questão é que percebeu-se que Validium no futuro poderia ser ainda mais escalável. E esse foi o grande ponto de starting que mudou todo esse jogo. E aqui a pergunta, né, do Omar, por que a Polygon está desenvolvendo Polygons e QVM, é justamente por isso. Porque hoje a Ethereum se posicionou sendo pró-soluções de escalabilidade registradas on-chain, porque faz sentido dentro do modelo de negócios e escalabilidade dela, e a Polygon ali estaria perdendo o mercado se ela não fosse para esse rumo. Eu acho que né? é ela isso, comprou, né? ela comprou, no caso. Ela comprou um time que estava fazendo isso, então ela não criou. E a Polygon não funciona bem, tá? A Polygon funciona de forma razoável para a média, né? É porque a gente está no bear market e está tendo pouca demanda, mas a Polygon não é tão escalável assim, né? Tem que melhorar mesmo. Não, boa, então vamos lá. E aí a gente entra, talvez, no tipo de compatibilidade de rollups. Eu acho que eu vou evoluir um pouco aqui, só para a gente explicar de uma forma mais sucinta entre os rollups já existentes, para o pessoal entender o que é essa dificuldade, né? Porque eu acho que uma coisa que é mais importante, pessoal, quando você está mudando uma estrutura, eu acho que você tem 3 grandes pilares que você precisa agradar. Primeiro pilar, público em geral, e aí vai ser UX, principalmente como essa pessoa vai acessar a sua solução, e também disponibilidade de aplicativos, entre outras coisas. Segundo, desenvolvedores, e aí vai ser muito sobre qual é a facilidade de eu importar essas soluções e utilizar. E terceiro, grandes empresas institucionais. Isso vai estar muito mais sobre marca e segurança que as pessoas veem nisso. Mas enfim. E aí a gente entra na questão de compatibilidade, que é justamente o foco nos desenvolvedores. Para mim, o ponto mais importante para você dar o kickoff, o startup inicial numa solução. Aqueles tipos é o seguinte, né? O tipo 1 é quando você tem. É igual a programar na Ethereum, programar no Rollup é a mesma coisa, e o tipo 5 dá muita dor de cabeça programar, sacou? Então, as Rollups que são mais amigáveis para os programadores da Ethereum têm mais chance de abocanhar aplicativos e mercado. A Scroll hoje, ela é tipo 2, que é o que a gente sabe que é o mais compatível, não tem Rollup tipo 1. O melhor que a gente consegue é o tipo 2 e a Linea é uma blockchain tipo 2. Então, Scroll e Linea hoje seriam os rollups ZK que vão ser mais compatíveis com a Ethereum. E a Polygon hoje está em que posição? A Polygon é um tipo 3, cara, e tá tentando mudar no programa para ir para um 2,5, 2, sacou? Se eles conseguirem fazer upgrades para isso. Mas hoje a Polygon seria tipo 3. Menos compatível que a Scroll, menos compatível que a Linea, tá? A Polygon ZK EVM, tá? Mas hoje a terceira solução mais compatível do mercado. Seria a Polygon ZK EVM. Tá bem posicionada, de certa forma. Inclusive, esse desenho aí tá em ordem, ó. A Stark é a menos compatível, ZK5 um pouquinho menos, Polygon terceiro lugar, Scroll e Linea estariam empatados e depois vem tipo a Ethereum, que é a única que realmente é o próprio tipo 1, sacou? E eu acho que nesse sentido é interessante que a gente vê realmente essa diferença, né? Por exemplo, os rollups da Starknet, eles estão tendo mais dificuldade de serem adotados. Inclusive, eles estão criando uma solução de adaptação da ZK EVM, que eles até anunciaram agora, que o Vitalik foi co-investidor, para tentar equalizar essa questão. Então, acho que isso fica bem nítido. Para subir de tipo. Eles estão tentando, tá todo mundo tentando subir de tipo, entendeu? Eu acho que esse é o foco de todo mundo, né? Então aqui Polygon ZK EVM Scroll. Aqui engraçado, o report da Binance se classificou como ZK EVM. Mas ali tá vendo É porque atrasou o roadmap, né? Eles já queriam ter implementado, né?
Sim, sim. Então, acho que aqui a gente consegue entender um pouco. Mas acho que Polygon, Scroll e Linea hoje, então, são as 3 soluções mais capazes de importar ecossistema da Ethereum, se a gente fosse classificar dessa forma. Inclusive, Isso. Scroll, eu passei o passo a passo de um potencial airdrop lá pra galera que faz o Crypto Today. Enfim. Pra comunidade do Caça também, né? A galera que faz parte da guilda Aham, do Caça também ganhou essa daí. Pô, ganhou. o pessoal ganhou bem, cara. É case bom. A gente Enfim, tá muito bonzinho. com certeza. Cara, e falando de custos, né? Então, hoje, quando a gente olha, Polygons e QVM também tendo um custo relativamente baixo, quando comparado a outras soluções. Então, acho que Polygon é um case que está bem posicionado e também tendo um alta potencial de TPS. Eu acho que, assim, do ponto de vista de capital, etc., Polygon é um case muito bem posicionado. Especialmente a Polygons e QVM, ela consegue ter uma competitividade muito grande do aspecto técnico com a questão dos rollups. Mas o que está acontecendo que eu acho interessante de ser comentado aqui é que a Polygon ZK EVM ela não está tendo uma adoção tão significativa por parte dos usuários quando comparado a outras soluções de rollup, em especial a ZK Sync era e também quando a gente olha para até mesmo o ecossistema outros ecossistemas, como o Arbitrum e Optimistic. E isso é um ponto que eu acho muito interessante, porque o que está acontecendo nesse caso aqui? Eu acho que essa análise é fundamental para todo mundo entender. Até por isso que a Polygon e QVM hoje é uma das que tem menor TVL, apesar de ter compatibilidade. Porque não tem airdrop. Porque não tem essa dinâmica de incentivo. Então as pessoas elas estão usando muito as redes, não pela melhor ou pior rede, mas pelas redes que não possuem token. Então elas estão tentando farmar e especular em cima do potencial airdrop. E isso realmente é uma consequência muito natural. A gente viu isso também com o caso da Uniswap. A Uniswap perdeu grande parte do seu capital quando você teve a retirada, né? Quando você teve o lançamento da SushiSwap, que lançou airdrop, lançou política de incentivo e capturou grande parte da base, para depois a Uniswap ter que lançar seu próprio token. Então, o que eu vejo para isso, e para mim esse vai ser um dos pontos mais cruciais na dinâmica competitiva da Polygon. A Polygon e EVM terá que criar iniciativas de incentivo. Isso para mim é evidente. A Polygon tem capital, tem caixa para isso. A gente vai até entrar um pouco na questão do que eles têm de caixa, de incentivo, de capital para fazer isso. Mas a gente vai precisar dessas dinâmicas de incentivo, porque sem elas, a gente não vai ter o start inicial para o Polygons e EVM. Eu acredito que isso vai acontecer, mas eu acho que é legal a gente salientar esse ponto para a gente entender isso e até depois a gente entrar exatamente no tokenomics da solução da Matic. E aí, aqui eu queria só complementar um ponto que é pensando do ponto de vista de adoção. O que para um rollup é essencial, né? O que a gente precisa quando a gente pensa em um rollup. E para mim, uma das questões que eu vejo é principalmente essa integração on e off-chain com corretoras. E para mim, isso é uma questão de branding. A solução ter um branding muito forte, ter acesso muito forte, que é o caso da Polygon. Depois, integração com a Chainlink, eu vejo como outro ponto essencial para você ter o deploy das principais soluções do mercado, ter dApps conhecidos e depois ter modelos de incentivo para os desenvolvedores. Para mim, esses são os pontos fundamentais para ter um rollup. A Polygon tem grande parte deles quando eu olho para branding, então é um rollup que vai ser muito robusto do ponto de vista do ecossistema, mas ainda não é um rollup que chama tanta atenção do número de transações por segundo, justamente porque não possui dApp, justamente porque ainda vai precisar construir essa dinâmica de incentivo. Até eu acho que é legal, caso você quiser adicionar algum ponto, né, quando você pensa nessa dinâmica meio de capital mercenário, entre aspas. Ah, cara, essa dinâmica é a dinâmica que está movimentando o mercado, né, cara? A gente está interagindo com essas redes porque elas dão dinheiro para nós. O negócio, cara, é que a gente já viu isso antes, ok? A gente teve uma febre de liquidity mining durante o verão de DeFi. E o que a gente percebeu é que uma vez que a febre passou, sobreviveram realmente os projetos mais fortes, tá? Então, num primeiro momento, enquanto todas essas segundas camadas forem fazer drop, festinha para as pessoas, todas elas vão subir, vão aparecer. Mas no longo prazo, vai ficar para o jogo, vai sobreviver quem entregar resultado. Então, não pode confundir a adoção de curto prazo, por causa que é festa, drop, com a sobrevivência do projeto ao longo do tempo, sacou? Eu acho que é isso, cara. Você entender quais são as bases que estão estabilizadas em cima daquela solução. Eu acho que esse é o ponto essencial e é um pouco do que a gente está fazendo de avaliação aqui, um pouco mais fria nessa linha.
E aí, finalmente chegamos no que é Polygon, cara. Demorou tudo isso. A gente já tá com 34 minutos de live. E isso daqui só foi o preâmbulo da gente entendendo estágio atual de mercado. Enfim, a galera ganhou uma aula de roll-up de bônus. Espero que o pessoal esteja Ganhou. curtindo até agora. O que é a Polygon? A Polygon não é um roll-up, tá? A Polygon, ela seria mais tecnicamente uma sidechain, que é tipo uma blockchain alternativa, uma blockchain independente. Você usa uma, usa outra e tá nem aí. Só que, de acordo com a implementação da Plasma, o que acontece? A blockchain da Polygon, ela, de tempos em tempos, pega o seu histórico, ou pelo menos ela pega o estado atual dos seus saldos, das suas carteiras e como é que é o estado da rede, tira uma foto e guarda essa foto na Ethereum. Isso é menos do que um roll-up faz, mas já é alguma coisa. As sidechains não fazem isso. Então a Polygon é alguma coisa entre uma sidechain e um roll-up. Não é nenhum nem outro, uma coisa no meio do caminho. E isso a gente chama de uma commit chain. Uma blockchain que tira fotos do seu estado e guarda essas fotos em outro lugar. E outra coisa também que é interessante é que o staking da Matic ele acontece na rede Ethereum. Então o registro de quem são os validadores da Polygon e a parte das recompensas deles e a gerência do token Matic no staking fica na própria rede Ethereum, que é uma maneira da Polygon se tornar um pouco dependente, né, da Ethereum e dizer que ela tem um pé firmado na Ethereum. E hoje, quando a gente olha em termos de solução, talvez seja a solução mais adotada, né? A solução que mais teve track record, se antecipou em relação aos usuários, capturou uma parte dessa estrutura, sendo ali talvez essa solução, né? Esse intermédio entre uma solução de roll-up da Ethereum e uma sidechain, né? O meio termo desses dois pontos. E brigando no mercado de segunda camada, né? Ela tira hoje o público que era para ser um público de roll-up, mesmo ela não sendo roll-up, porque ela faz a mesma coisa. É uma Ethereum mais barata, sacou? No final das contas. Sim, mas eu sei que a Polygon não é só isso, cara. Eu sei que a gente tem inúmeras soluções aí da Polygon. Você quer, então, dar um leque, assim, uma visão para o pessoal entender toda essa dinâmica? A Polygon, ela fez algumas coisas muito bem feitas, tá? Primeiro, ela soube se capitalizar. Então, ela soube se lançar bem e ela soube botar muito dinheiro em caixa e fazer uma distribuição de token onde ela tem muito token dela mesma, então ela tem fôlego para gastar dinheiro. E ela adotou um comportamento meio oligopólio, sacou? Tipo, ela quer ser tipo sei lá, uma meta do universo cripto, uma Microsoft do universo cripto, onde ela começou a comprar times e projetos promissores e basicamente pega esses projetos, põe para dentro de casa e coloca Polygon na frente, sacou? Tipo, que nem quando você pega a blusa da Lacoste, tem o jacarezinho da Lacoste. Então ela começou a reunir vários projetos promissores, colocar o brand da Polygon e trazer esses projetos para dentro de casa. Né? Alguns deles ela abandonou, como é o caso do Polygon Avail, né, que está nessa foto, mas que foi abandonado. Mas o principal é que ela comprou 4 times que estão fazendo roll-up de prova de conhecimento zero. O Polygon ZK EVM nada mais é do que o Polygon Hermes que está nesse desenho. Era o time da Hermes, a Polygon comprou o time da Hermes e renomeou para Polygon ZK EVM. Mas tem outras blockchains que ainda estão em desenvolvimento e que a Polygon vai lançar, que é o Polygon Zero, o Polygon Maiden e o Polygon Nightfall, que são outros 3 projetos de blockchain de prova de conhecimento zero. Tá no mundo. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso que talvez seja um dos pontos mais importantes da gente entender, que é o quê? A Polygon, ela é uma super holding. Essa que é a verdade. Ela é uma holding, é isso aí. Exato, ela é uma holding, essa holding ela tem ali inúmeras empresas, ela está posicionada em inúmeros mercados diferentes. E a gente vê isso de forma muito clara quando a gente olha para a dinâmica, né? A gente vê, tipo, então, Polygon Mine, inclusive se posicionando para ser uma estrutura de múltiplos EVMs e sair só do EVM da Ethereum. A gente pode ver Polygon Nightfall com foco em privacidade, a gente vê Polygon Zero com um roll-up, né, de uma forma mais agressiva, a gente vê Polygon ID com a solução de identidade, então a gente vê realmente a Polygon se diversificando nesse modelo de business. Talvez esses sejam uma das maiores vantagens quando a gente pensa nesse tipo de tecnologia, cara. Ninguém sabe qual é a tecnologia verdadeira, mas a Polygon definitivamente está posicionado em todas as tecnologias relevantes para esse mercado. Ela tem capacidade para se evoluir
do ponto de vista de se aproximar muito de ZK Rollups, e a maior aposta dela, mas ela também tem um pé na parte de rollups otimistas, ela tem capital intelectual suficiente para pivotar a sua solução e dialogar mais com estruturas de rollup otimista, quando ao mesmo tempo ela também consegue ter ali algumas visões de estruturas de dados off-chain. E, cara, eu queria ter a sua perspectiva agora como analista de tecnologia. Como você interpreta essa diversificação de portfólio de tecnologias da Polygon, se você vê uma sinergia, uma capacidade dos cases se ajudarem e confluírem em si quando eles se posicionam assim? Cara, é uma faca de dois gumes, tá? Porque qual é o lado bom da coisa? Primeiro, que você tem mais de uma tecnologia e elas têm paradigmas ligeiramente diferentes, então você tem maior chance de estar comprando a tecnologia que realmente vai vingar no futuro. Outra coisa boa é que você traz muitos cérebros brilhantes para dentro do seu time e esses caras podem colaborar. Então, o time da Hermes pode dar insights para o time da Maiden, que pode dar insights para o time da Zero. Só que qual é o problema? Você aumenta absurdamente a folha de pagamento e os custos da empresa. Você pode ter redundância, você pode ter problemas de comunicação. Uma das paradas mais complicadas quando você faz aquisição de times de tecnologia, junto com a tecnologia, é que você traz diferentes culturas para dentro da sua empresa. E muitas vezes as culturas são incompatíveis. Então existe um problema de ingerência muito difícil de você resolver. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser, uau, agora que ela vai atirar para todo lado, ela vai acertar, é tipo, atirar para todo lado tem um preço. É muito caro você atirar para todo lado e é muito difícil você gerenciar um time tão grande e pessoas que estão sendo arremessadas para um caldeirão, vindo com culturas diferentes e processos de desenvolvimento diferentes. Então tem um lado bom e tem um lado ruim, sacou? O que eu vejo da Polygon, conversei com alguns desenvolvedores de alguns dos projetos quando eu estive em Bogotá. E a minha sensação foi, o time da Polygon sabe bem fazer aquisição e sabe bem dar liberdade para os desenvolvedores. Mas realmente existe essa perspectiva talvez mais fragmentada. A Polygon, ela não é um projeto, são múltiplos projetos que estão por baixo da mesma marca e do mesmo token. Talvez se eu fosse classificar a Polygon, seria isso. A Polygon é um conglomerado de projetos embaixo da mesma marca e do mesmo token. Essa que seria a minha definição para Polygon. Então, acho que isso aqui fica um pouco claro e eu acho que é legal a gente comentar, né, sobre o roadmap da principal solução da Polygon, Polygon ZK EVM, que ali os caras estão se matando muito para conseguir lançar essa solução, né? O que você vê em relação a isso? Esse é o antigo Polygon Hermes, né? De todos aqueles projetos que a Polygon comprou, esse era o mais maduro. Então a Polygon escolheu dar primeiro foco nesse projeto e empurrar ele o mais rápido possível enquanto os outros amadurecem. Aí eles fizeram um rebranding, né, para Polygon ZK EVM e estão correndo para lançar, especialmente numa corrida que foi forçada pela ZK Sync, né? Porque a ZK Sync também botou um dia lá, eu vou lançar mainnet em 100 dias, e era mó caô, porque eles lançaram um pedaço da mainnet, mas forçou uma espécie de corrida das ZKs, e a Polygon teve que acelerar o time do ZK EVM. Hoje, qual é o estado que eles estão? Tem uma mainnetzinha, né, cara, mas eu acho que, não sei se já tem muita coisa rolando lá, né? Não, é uma estrutura beta, bem É estágio beta, inicial. né? Até puxaram alguns comentários, o Evandro, né, comentou aqui, eu acho que vale a pena puxar os comentários, né, eu cheguei a conversar com o cara que estava tocando, né, o time da Polygon QVM lá em Bogotá, e umas coisas que ele falou, cara, a gente tá falando, tipo assim, de uma coisa que praticamente ninguém no mundo, 20, 30 pessoas no mundo dominam, então tem o seu tempo de validação, tem o seu tempo até mesmo para você encontrar pessoas para auditar seu código. Então, assim, pessoal, é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito recente. Você entregar uma solução dessa é algo muito difícil. Tanto é que eu acho que hoje os dois times que mais têm capacidades para entregar uma solução boa dessa são Polygon e o time da Consensus através da linha. Por isso que para mim são as duas soluções de ZK EVM que eu mais estou animado de mercado. E também são as soluções mais compatíveis de mercado. Eu vejo muito isso nessa linha. E aí entrando um pouco, né, de ecossistema da Polygon, e aqui eu acho legal, vai ser justamente onde a gente vai comentar um pouco aqui, pessoal, sobre parcerias, etc. O que a Polygon tem hoje? A Polygon tem um grande ecossistema. Talvez um dos ecossistemas mais robustos do mercado, se não mais robusto. Então, ela tem uma inúmera quantidade de games, de projetos em DeFi e inúmeras outras coisas. O que para mim é? Quando eu olho para isso, para mim, Polygon é uma das marcas mais promissoras do mercado, uma das marcas mais conhecidas do mercado.
Quando se dá problema em outras blockchains, a gente inclusive vê a migração de projetos para Polygon. Se a gente olha, por exemplo, quando deu problema na Solana, para onde as blockchains buscaram caminho? Elas buscaram para Polygon. Então a Polygon, ela tem um alicerce de marca muito forte, ela tem uma abertura com o mercado institucional muito forte. Não é à toa que quando a gente olha para marcas, a Polygon também é a empresa que domina do ponto de vista de marcas. Então a Polygon hoje tem parceria com Mastercard, Polygon hoje tem parceria com JP Morgan, Ernst Young, Nubank, Meta, Coinbase, Mercedes. Cara, a Polygon hoje é Starbucks. A Polygon hoje é o player mais bem posicionado do ponto de vista de marca. Tanto em termos de projetos de cripto, hoje a Polygon tem uma marca tão forte quanto a da Ethereum dentro do universo de cripto, quanto em termos de mercado institucional. Talvez em mercado institucional, quando eu olho para capacidade de fechar parcerias e ter um time dedicado a isso, diferente do Ethereum que não tem essa dinâmica tão clara, eu acho que hoje a Polygon tem o melhor time para fechar parceria com grandes instituições. E a gente percebe isso justamente pelos resultados, pelas métricas. Não existe hoje alguém com essa relação melhor do que outro player, quando eu penso nessa linha. Não sei se você pensa algo nesse sentido também. Eu concordo, cara. E vale explicar o porquê que isso acontece, tá? É porque a Polygon, ela tem uma estratégia de dar suporte técnico para esses players. Então a Polygon não é só uma blockchain que fala, galera, vem programar em mim. Tipo, um JP Morgan, um Meta, um Starbucks, eles podem contratar a Polygon para dar a consultoria que eles precisam para fazer o projeto funcionar. Então a Polygon, ela consegue oferecer um serviço Web 2 para essas empresas entrarem no mundo Web3. Isso é uma coisa que essas empresas querem. Elas querem contrato com garantia, com multa, com qualidade de serviço estabelecida. E a Polygon é uma das poucos ecossistemas que tem a estrutura corporativa para oferecer isso, entendeu? Não é só uma blockchain que os nerds fizeram no fundo da garagem e tipo, soltaram lá para o mundo, né? Então isso dá para ela um diferencial competitivo nessa parte das parcerias, com certeza. Ah, legal. E só respondendo uma dúvida aqui sobre o contrato do Meta, especificamente, é que a Meta mudou o roadmap, né? Não foi uma questão de ingerência de falta de qualidade da Polygon, foi uma questão realmente de mudança de roadmap. Vocês vão perceber que isso é muito comum, galera. Bull e bear market. No bear market as pessoas esquecem de cripto, no bull elas lembram de cripto. Mas essa questão, para mim, é onde eu vejo toda essa estrutura. E aqui a gente percebe também esse crescimento, né? Polygon conseguiu se posicionar bem do ponto de vista de usuários, hoje tem uma base muito ativa na Polygon Proof of Stake, apesar de não ser a única solução da Polygon. E quando a gente olha para desenvolvedores, essa mesma dinâmica. Acho que hoje a Polygon é um dos maiores ecossistemas em termos de devs. Devs gostam muito da Polygon, e hoje a Polygon está sendo justamente o ativo escolhido por os desenvolvedores para testar as coisas antes de ir para Ethereum, ou inclusive fazer coisas pensando no Ethereum. Hoje, muitos projetos, eles tomam a decisão de fazer. Opa, deu uma caidinha aqui. Se ele Acho que foi você, conseguir. né? Foi eu. Se ele conseguir ser compatível. Então eu vejo esse amor dos devs pela Polygon como um ponto muito, muito interessante. E mais do que isso, eu acho que esse para mim vai ser um dos maiores diferenciais da Polygon, comparado a Arbitrum, comparado a outros cases. A Polygon tem uma maturidade do ponto de vista de desenvolvedores muito elevada. Os desenvolvedores não são desenvolvedores de primeira viagem, eles já fizeram mais de uma aplicação dentro da Polygon. Para mim, isso fica muito evidente. Eu vejo que isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de um ecossistema. Não sei se você tem alguma visão em relação a isso, Castro. Eu acho que, inclusive, a Polygon é uma rede que pega programadores da Ethereum, né? Vão para Polygon. Caras que já programavam na Ethereum e estão migrando para Polygon. E não só programadores novos, né? Não só um boarding de novos devs. Ela hoje é meio que tipo que a segunda Ethereum, né, cara? Isso meio que colou, né? Cara, ela ganhou esse espaço de marca. Para Ela mim, eu ganhou esse vejo como uma espaço. solução que conseguiu, talvez, ser o Ethereum Killer, menos Ethereum Killer, mas que mais se aproveitou do Ethereum. Pode E aí, ser, boa, boa. pode comentar. Não, só que achei uma boa comparação essa que você fez. E aí, cara, puxando toda essa dinâmica, né? O que a gente ainda tem complementado tudo isso? Um time muito bom, um time muito robusto. Então a gente tem ali pessoas que estavam ali desde o início das soluções de escalabilidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Mihailo, que é o CEO da Polygon, é um cara que estava ali desde o formato da Plasma, pessoas que elas têm uma formação muito forte acadêmica, muito bem estruturada, que compreendem muito de programação
e grandes investidores, né? Então a gente tem a Target Global, Sequoia, SoftBank, Digital, Galaxy, USV, Sino. Então, cara, a gente tem realmente a Polygon posicionada como um dos melhores players do mundo do ponto de vista de capacidade de fazer negócio. Essa visão corporativa que o Casta comentou, ela é muito distinta e ela é muito dispare. Até mesmo isso fica evidente em rodadas. Polygon hoje, ela acumulou ali mais que o dobro do segunda solução que teve rodadas. Então a Polygon é um cara que ele conseguiu fazer um seed, fazer só uma venda de tokens e ter 450 milhões de dólares levantados, né? Quase meio bilhão de dólares em financiamento. E com rodadas antigas, né? Com rodadas ali que ela tem um fôlego muito grande quando comparado a outros players. Então, para mim, eu acho que essa é uma das maiores vantagens que a Polygon tem hoje quando eu penso em funding, quando eu penso em relevância de capital e acesso institucional. E isso tudo desemboca na questão do tokenomics da Matic. E aí, Casta, eu sei que isso é uma coisa que desperta muito medo nas pessoas, né? Pô, o tokenomics da Matic faz sentido, para onde que esse token vai, como é que ele funciona, vai ser utilizado nas outras soluções do ecossistema, o que a gente tem hoje de casos de usos para o token Polygon vai ser utilizado em outros ecossistemas, e como você avalia o grau de maturidade desse tokenomics? Cara, na prática, o principal caso de uso de Matic hoje é fazer staking de Matic, né? Esse aí pagar as taxas na Polygon. Só que, como as taxas de um rollup são taxas baratas, né, a receita que você ganha pelo token não é uma receita tão grande. O mais importante é que, enquanto o Matic cresce como reputação, como rede, como relevância, mais pessoas vão querer travar para fazer staking nela. E outra coisa importante é que, acho que até no próximo slide eu coloquei, né, política monetária. Eu não sei se já é o próximo. Depois a gente fala da política monetária. É porque Matic tem queima. Então, o lance da Matic ter muito uso é que ela pode adotar, né, um perfil deflacionário similar ao da Ethereum. Especialmente porque Matic tem um cap, tem um limite máximo, ou seja, não é um token inflacionário. Tem ali, pode botar o próximo slide, são, não sei agora de cabeça, mas aí, 10 bi, né? Eu tô falando meio cego. 10 bi. 10 bi de Matic. O que chama a atenção na distribuição da Matic, cara, é que ficou bastante token na mão do time, tá? Em diferentes nomes, né? Mas você vê ali Ecossistema, Foundation e time. Cara, Ecossistema, Foundation e time, né? E Network Operations é tudo time, sacou? Só que eles botam nomes diferentes, mas são tokens que o time da Polygon decide como vai usar. Então, uma das principais críticas da Matic o time deles tem muito token na mão. E eles, óbvio, vendem esse token a mercado quando eles têm que se financiar. Só que, ao mesmo tempo, cara, isso às vezes é parte do jogo, porque o token, especialmente as blockchains da era da Matic, o token é lançado não como uma maneira de descentralizar a rede e democratizar o acesso à rede. O token é lançado como uma forma de gerar capital, de fazer como se fosse realmente um ICO ou um crowdfunding e você levantar capital para o time desenvolver o projeto. Então, isso é uma crítica, mas é também um fato. E o que a gente vai ter que esperar é o tempo passar, enquanto o time vai realmente diluindo esses tokens até que a concentração fique um pouco mais assim homogênea do que nós gostaríamos, tá? A emissão... depois não, eu quero falar que isso para mim eu acho que responde duas questões, né? Primeira questão, Polygon ainda tem capital comparado a outras Layer 2? Sim, bastante. Talvez a Polygon hoje tenha mais capital, até tem maior facilidade por ter validado, por ter token rodando no mercado. Então não vejo isso como um problema. A segunda questão, cara, que muita gente está perguntando, acho que foi a coisa que mais choveu aqui na live, acho que não à toa, né? A gente vai comentar ainda, pessoal, sobre o caso Binance, mas especificamente sobre a questão de Polygon ter sido citada como security, cara. Foi a Polygon em praticamente tudo que não Ethereum, Bitcoin. Acho que as três coisas que não foram citadas como security relevantes foi Ethereum, Bitcoin e Polkadot. E, na verdade, eles nem colocaram, eles falaram que outras poderiam ser citadas, né? Então, a gente nem sabe se Polkadot, se Ethereum, se Bitcoin fugiu desse laço da SEC. Qual que é a minha impressão sobre isso, cara? É a primeira afirmação da SEC, beleza? Ela tá dando aquele posicionamento. Olha, a gente provavelmente interpreta como security. Agora, até isso se tornar security, até isso realmente valer, cara, tem um chão muito grande do ponto de vista regulatório.
Acho que é muito frágil se tomar decisões apenas com uma citação de algo que não era alvo de processo. Eu acho que tomaria muito cuidado, pessoal, com esse receio. É porque, no fundo, qualquer solução de segunda camada vai ter o mesmo risco. Então, a gente está falando de um setor onde toda a dinâmica competitiva sofre com o mesmo risco. Não ser uma Ethereum e não ser um Bitcoin. Então, eu acho que não faz, assim, não é tão relevante para essa análise. Para a gente analisar o risco regulatório, a gente teria que analisar o risco regulatório no setor, que vale para todos os projetos daquele setor, sacou? Eu acho que no final desemboca em analisar o risco regulatório de cripto em si. De cripto, inteiro, é. Porque no final do dia é isso, pessoal. A gente tem essa incerteza, a gente tem essa ingerência do regulador norte-americano, que não deixou claro. E, cara, infelizmente, cripto hoje toma um impacto significativo, quase com um grau de ataque dos Estados Unidos. Então, não é à toa que a gente tem a migração do ecossistema cripto. Mas para mim, eu acho que esse pronunciamento da SEC, desse ponto, acho que é um dos pontos que eu menos vejo relevância, porque é um ponto muito frágil. É uma citação de um processo, beleza, a SEC está flertando com aquilo ali tudo de ser definido. Mas até aí o mercado já tinha ciência disso. A SEC agora só meio que evidenciou, mas evidenciou ainda de uma forma muito branda, na minha perspectiva, naturalmente. Acho que tem muita discussão ainda aberta para isso, assim. Mas enfim, pode seguir aí, Casta. É só para saber outra coisa, né? O vesting schedule, que é o quê? Quando eles atribuem os tokens naquela pizza que a gente mostrou, os tokens não vão todos de uma vez para a carteira do time. Mesmo os tokens que eles já têm, parte desses tokens está travada e vai sendo liberada ao longo do tempo. Então a gente vai terminar de ver a entrada dos Matics que ainda não entraram no mercado até o meio de 2025. Então ainda faltam aí uns 2 anos para a gente ter todos os Matics em circulação, sendo que enquanto esses Matics são liberados para as parcelas do time, o time tem mais fôlego para vender Matic a mercado e fazer pressão vendedora. Então tem que ficar de olho nessa curva, porque a partir do final dela, Matic começa a ter menos pressão inflacionária e possivelmente menos pressão de venda, pelo menos de acordo com a distribuição projetada dele, entendeu? Então, cara, quando eu olho para essa interessante. curva, eu penso, a Matic hoje talvez seja um dos cases mais maduros do ponto de vista de supply livre a mercado comparado às soluções de Layer 2. Porque pelas soluções de Layer 2 estarem lançando agora os tokens, elas estão lançando também um supply muito pequeno e estão expandindo a oferta monetária ao longo do tempo e a liberação para o time. Então eu vejo como Matic talvez seja um dos cases que menos tem potencial de pressão vendedora. Eu não sei hoje como está sendo essa distribuição do time, quanto que o time ainda tem capital para isso. É nebuloso, cara. Esses estudos a gente não tem. Isso é uma coisa meio assim, falta um pouco de transparência, tá? A gente não tem uma relação oficial de todas as carteiras do time. Então, existem ensaios, estudos, cruzamentos de dados, mas eu até coloquei depois a estimativa mais recente que eu achei no slide. Pode tocar para frente. Isso é para. Ó, isso é só para. Puta, passou um monte de slide agora, me perdi aqui, cara. É onde? Quem tem a maior quantidade de Polygon, tá? O melhor estudo que eu achei foi esse estudo da Capital.com, onde eles estimam, tá, que a Polygon ainda holda 5 bilhões de tokens, o que seria tipo metade, né? Metade do supply total, o que vai ser solto, né? E logo depois vem a Binance e a Kraken como baleias. Só que Binance e Kraken são baleias porque eles também são alguns dos maiores validadores. Então, os tokens da Binance e da Kraken são tokens que, na sua maioria, estão presos em staking, porque a Binance e a Kraken estão farmando o staking da Polygon, né, fazendo receita, sendo validadores, grandes validadores da rede. Mas, então, assim, eles têm, tá? Tem muito token. A gente não sabe a quantidade exata, mas uma estimativa mais recente que eu achei do report sério foi uma estimativa de 50% do supply, 5 bilhões de tokens. O ponto, acho que no final beleza, eles têm capital para operar, eles têm liberdade para esse capital, mas talvez, né, eles não tenham colocado essa pressão de venda. Então, acho que é um ponto muito interessante, né, de mercado. Talvez até lembra um pouco algumas questões de Chainlink, mas de uma forma diferente, né? Isso para mim, e é isso até eu queria entender da sua perspectiva, cara. Isso acaba se tornando um ponto positivo ou um ponto negativo para o case, na sua visão? Assim, de modo geral, quando a gente soma todos esses fatores. Porque, por exemplo, quando eu olho para outras soluções de segunda camada, fica claro para mim que elas vão ter uma pressão de venda muito forte.
porque elas vão ter uma liberação de token muito forte, especialmente nos próximos 6 meses a 1 ano, e isso vai impactar muito o preço delas. E a vantagem da Polygon, por ser uma solução mais antiga, mais madura, seria justamente essa perspectiva de não ter isso. Mas quando você soma o fator ainda de 50% do supply estar na mão do time, eles terem essa liberdade, você tem talvez um contraponto a isso. Queria até ver sua perspectiva. Cara, prós e contras, né? Tipo, você não quer ter pressão vendedora no seu token, porque quando você compra um token, você quer o Gabuga Lua, né? Então, só que o que você tem que lembrar, cara, é que para você ter o Gabuga Lua, o projeto tem que sobreviver. Porra. E para o projeto sobreviver, ele precisa de dinheiro. Então, talvez o que isso mostre é que no curto, médio prazo, ainda pode ter muita pressão de venda em Matic. Especialmente se o time começar a ficar engargalado e o bear market durar mais tempo. Porque se a gente entra no bull market, cara, o token se valoriza, fica tudo mais fácil, tem gente querendo colocar dinheiro. Mas no bear market, onde que eles têm que sobreviver? É mordendo, cortando a própria carne. É vendendo vendendo esse lote de tokens. Então, no curto, médio prazo, pode ser ruim para o token holder, mas se você pensa nesse projeto, tipo, daqui a 5 anos, talvez seja bom que eles tenham essa gordura, sabe? Depende muito da sua filosofia de investimento e até muito da sua filosofia cripto. A gente já viu projetos super idealistas que fazem uma distribuição utópica e vão à falência 6 meses, 1 ano depois, por causa disso, entendeu? E hoje eu acho que a Polygon, pelo menos, ainda tem mais maturidade dentro, comparada a outras soluções, do ponto de vista de vesting, etc. Eu acho que isso, para mim, ainda é um ponto de vantagem. Quer comentar aqui no modelo de Born? Só para mostrar o que você falou, né? Quase todo o supply de Matic já é circulante, o que é muito bom, sacou? Pode ter concentração na mão do time? Pode, mas já está em circulação. Tipo, já sabe que está rodando em alguma carteira. E Matic tem um mecanismo de queima igual ao mecanismo da Ethereum, tá? Que já queimou ali aquela quantidade de Matic que está listada e está queimando mais Matic. Então, o Matic é deflacionário, ok? Quando ele tiver sua emissão máxima e tiver atividade na rede, eles vão ter uma dinâmica deflacionária no token. Então, no médio e longo prazo, fica melhor do que no curto prazo esse tokenomics, sacou? Legal. E aqui eu acho que você quis entrar um pouco de ecossistema. Só para mostrar que hoje, tá, dentro da relação das grandes redes, a Polygon POS é a rede que mais conversa com a Ethereum, só depois da BNB Chain, né? Então, o BNB Chain negocia um volume com a Ethereum, seria o primeiro maior negociador com a Ethereum, a Polygon em segundo, a Phantom em terceiro e depois todos os outros players de segunda camada e Layer 1 alternativas. E essas são todas as pontes, tá? Que fazem movimentação de tokens para dentro e para fora da Matic. Você vai ver que a maior parte da grana está na rede, na ponte nativa da Polygon, com 4 bilhões de volume ali em um mês. Logo depois vem a Stargate e a Seller, e as outras pontes são muito pequenininhas, assim, tem pouco valor. Então, hoje, o fluxo de capital da Matic vai via rede nativa e vai via Stargate, o que é legal, né? Porque mostra que a Stargate está se consolidando como uma ponte universal entre blockchains e EVM, né? Não, pô, top demais. E aí, beleza, fechando isso, finalmente chegamos em o que a galera quer saber, perspectivas para o próximo ciclo, o que a gente tem de ponto. Então, vamos lá, cara, em resumo, o que a gente vê de principais riscos para a Polygon? Primeira questão, competição com airdrops. Hoje, as soluções da Polygon, para elas terem uma tração equivalente, elas precisarão de ter dinâmicas de incentivos para os usuários. Caso contrário, é difícil a gente ver a Polygon bater de frente com outras soluções, justamente por conta dessa competição com a airdrop, essa especulação que existe no mercado. Segundo, competição com os rollups otimistas. Rollups otimistas estão mais consolidados. A Polygon Proof of Stake consegue competir com eles? Conseguem. Mas pós a IP 4844, a Polygon Proof of Stake não consegue mais competir de igual para igual com os rollups otimistas. E isso força a Polygon de conseguir lançar Polygons do KVM. É necessário para a sobrevivência da Polygon e para que ela mantenha essa relevância de curto e médio prazo, lançar Polygons do KVM antes da atualização do IP 4844. Então, provavelmente a gente deve ter esse lançamento antes do final do ano e criar alguma dinâmica de incentivo para conseguir se estabilizar. Terceiro ponto é a necessidade da Polygon de evoluir a sua questão de segurança comparado a outras soluções. Eu acho que a Polygon ainda vai ter que evoluir isso. E, por fim, essa dificuldade de modelos de incentivos. Esses dois são os riscos que a gente vê no case. O que a gente vê de diferencial do ponto de vista de marca? Cara, uma marca conhecida, isso é fundamental.
Isso é meio passo para ter uma adoção mainstream. Tem uma integração com corretores e com dApps muito fortes, então isso é uma outra vantagem. Todas as soluções da Polygon vão estar com esse caminho ali aberto. As Polygons ZK VMs lançadas no mercado vão ter esse acesso. Polygon voltada para a privacidade, esse modelo híbrido da Nightfall vai ter esse acesso. Polygon ID vai ter esse acesso. Então isso é uma vantagem significativa. Terceiro, política monetária madura. Quando a gente compara com outros cases, Polygon hoje é um dos tokenomics mais maduros de mercado, com mais supply circulante ao mercado. Então, apesar de uma concentração alta na mão do time, isso se torna uma vantagem significativa, especialmente quando a gente está comparando com o setor recente, que é o setor de roll-ups, que vai ter uma pressão inflacionária. Podem crescer durante o bull market? Podem, mas eles vão sofrer com pressão inflacionária, que vai reduzir parte desse crescimento quando entrar esse capital. E, por fim, essa postura de múltiplos produtos, né? Ter um portfólio diversificado nessa linha. E aí a gente entra um pouco nas teses. Eu fiz as teses baseadas nos estudos do Casta, mas se o Casta quiser contrapor ou adicionar alguma tese, fica à vontade, cara. Mas para mim, hoje, quando eu olho para Polygon, hoje é a blockchain ou o conjunto de blockchains que eu vejo com maior potencial para adicionar o primeiro 1 bilhão de usuários no mercado. É o conjunto que mais tem parceria institucional, é o conjunto que mais tem capacidades para escalabilidade, é o conjunto que mais dialoga tanto com o mundo crypto native quanto com o mundo fora crypto native. Então, para mim, esse ponto é um ponto muito interessante da Polygon. Se eu fosse apostar hoje na primeira solução para colocar 1 bilhão de usuários, eu apostaria entre Polygon e a ZK EVM da Consensus. Essas seriam as minhas duas apostas. Não sei se teria uma aposta diferente, Cássio. Não, eu concordo com as apostas, cara. O que eu fiquei pensando, lendo aqui tuas teses, é que esse 1 bi de usuários seria espalhado nas várias soluções deles, né? Eu acho que não ficaria restrito só a Polygon Proof of Stake. Eu fico com medo, cara, deles não conseguirem fazer sinergia entre esses produtos. E eles começarem a se canibalizar, sacou, uns aos outros. Cara, então, o que eu imagino? Qual que vai ser o design? Eu imagino que e aí foi a última tese que eu listei aqui, que o token Matic vai ser a ponte entre todos esses ecossistemas. Então, a forma que a Polygon vai conseguir de equilibrar tudo isso vai ser justamente através da união desses ecossistemas pelo token Matic. É onde que eu vejo que eles vão conseguir ter alguma aderência e é o que eu vejo de posicionamento do time para se estabilizar em termos de produto. Isso não está muito claro, né? Não é claro. Não é claro. Esse tokenomics de sinergia não está especificado. Sim, para mim é uma coisa que eu acho que eles vão abrir ao mercado durante esse ano. Se eu fosse apostar por todos os pronunciamentos e tudo mais. É certeza? Não é certeza. É certeza que vai funcionar? Muito menos. Mas se eu fosse fazer uma tese, eu apostaria nisso. Outro ponto que eu apostaria... que esse hoje é o calcanhar de Aquiles do projeto hoje, para mim, é esse, cara. A integração do token Matic com múltiplos ecossistemas. Porque senão eles vão criar concorrência interna. Eles vão concorrer com eles mesmos, o que não faz o menor sentido. Justo. Cara, é que eu acho que são soluções que flertam com públicos diferentes. Na minha visão, eu acho que a Polygon consegue ir para dois extremos. Cara, ela consegue ser a coisa mais escalável, barata, friendly, de uma ponta, que é a Polygon Proof of Stake, e a coisa mais compatível Ethereum segurança, que é o ZK EVM. E eu vejo que esses vão ser dois públicos distintos em um dado momento do mercado de cripto. É um bom contraponto, cara. Bom contraponto. Interessante. É onde que eu vejo essa diversificação de produto, cara. Mas por isso que para mim isso me chama a atenção. Cara, outra aposta, cara. Eu acredito que a Polygon vai ter a necessidade de evoluir com a Polygon Proof of Stake. Eu acho que a Polygon Proof of Stake ela vai se tornar um competidor da Arbitrum e da Optimism também a nível de tecnologia. Eu acho que os caras vão ter que evoluir alguma coisa nessa linha para se manter segura, porque eu vejo como uma das maiores fragilidades de ecossistema e também uma das maiores necessidades para eles continuarem mantendo a Polygon Proof of Stake competitiva. Eles vão precisar evoluir algo nela, porque senão eles vão perder espaço pós a IP 4844. Pô, sabe o que seria fantástico, cara? Na boa, se eu fosse desenhar essa arquitetura, evolui a Polygon POS, faz a Polygon POS ficar meio carinha. E aí, os outros roll-ups da Matic são roll-ups da Polygon POS, que é roll-up da Ethereum, cara. Cara, isso convergiria tudo, mano. É um caminho razoável, cara. Pô, mas faria sentido pra caceta, na real, porque você alavanca a Polygon POS, quem precisa acelerar sobe pra terceira camada, concentra o token Matic num único local e gera demanda e queima ali, cara.
A segunda camada paga gas e Matic e queima Matic. Ainda paga pouco porque fica como terceira camada. Seria legal, hein, cara? Foi irado, cara. Eu conheço alguns devs da Polygon, vou dar um toque neles depois. Fala que tem um careca cabeludo que tem uma dica de arquitetura, mas tem uma sugestão de arquitetura para eles. Não, mas quem sabe, eu vou ver se eu consigo trazer alguém da Polygon depois pra gente bater um papo. Boa, a gente podia fazer essa pergunta para eles, cara. Essa pergunta é boa, cara. Uma pergunta legal, cara. Eu vou mandar mensagem pros meus conhecidos depois da live. Enfim, criar outra aposta minha, cara. A Polygon vai precisar criar modelos de incentivo. Vai precisar fazer alguma coisa, cara. Eu não acho que a Polygon vai ir apenas por brand. Eu acho que a Polygon com modelos de incentivo, cara, ela tem um potencial para bater de frente com a linha, do ponto de vista de adoção. Boa. E eu acho que vão ser as duas que mais vão ter capacidade nisso. E eu acredito que a Polygon vai diversificar ainda mais o ponto de vista de produto. Acho que a Polygon já fez Polygon ID, eu acho que a Polygon vai diversificar. Eu acho que a gente vai ver Polygon posicionado em todos os segmentos de escalabilidade do Ethereum. Enfim, essas seriam as minhas teses para o case. E eu apostaria que vai ser um dos cases mais rentáveis do mercado. Se eu fosse apostar em termos de valorização da Polygon, eu acredito que Polygon retorna ao time high e eu apostaria alguma coisa em torno de 10 vezes de crescimento de ecossistema para mais. Porque eu vejo como talvez a solução mais plausível junto com a ASIC EVM da linha para ser essa solução mainstream. E com uma das menores pressões de token. Não acho que as outras soluções de EVM elas têm uma pressão de token um pouco mais tensa nesse aspecto, quando eu olho nessa linha. Maravilha. Teses Tem alguma boas, outra cara. tese? Não, achei legal. E aí, falando de eventos chaves, cara, acho que principalmente acompanhar o roadmap de produto, novos produtos, criação de programas de incentivo, EIP 4844, se Polygons e QVM estiverem consolidados, acho que a EIP 4844 é um fato de dois gumes. E, por fim, integração institucional. Acho que a Polygon também é muito plausível de ser um dos primeiros cases a lançarem ETFs. Então, cara, eu acho que com isso tudo, a gente conclui o nosso super aulão de Polygon. Então, primeiro, eu queria saber se o pessoal gostou, pô, batemos aí 300 pessoas, vocês curtiram a análise, curtiram as visões, e o pessoal perguntando sobre staking de Polygon, galera, melhor local, eu acho que é através da própria solução da Polygon, aproveitem as soluções nativas, normalmente elas funcionam. Aí eu queria só puxar alguns highlights, comentário aqui do Antônio falando que Polygon é essencial para os devs, eu acho que isso é legal, né, cara, que realmente mostra essa consolidação da Polygon. Perguntando sobre a simetria, aí eu acho que resume, né, essa conclusão final em relação à simetria. Questão da SEC, eu acho que é realmente tentativa da SEC de abrir um novo precedente, eu não vejo isso como um fator hiper negativo. Em questão de crescimento, eu ainda acho que a Polygon pode crescer sim 10 vezes no próximo ciclo, eu acho que é alguma coisa relativamente plausível. E pessoal perguntando sobre comprar Ethereum na rede da Polygon, cara, eu não acho que vale a pena porque, enfim, eu prefiro estar sempre dentro da segurança da Polygon. Acho que de modo geral... O detalhe é que não é Ethereum de verdade, né? É Ethereum envelopado, né? Então é o Ethereum mantido pela ponte da Polygon. Então, saber que Ethereum é Ethereum de verdade só na rede Ethereum, né? Então, fica ligado Acho nisso. que esses eram os pontos. Acho que o pessoal curtiu aí, a galera falando, pô, live técnica, live profunda. Pô, bacana, pessoal. Eu tô devendo para vocês, né, esse overview de Binance, mas eu sei que o Casta, ele está fudido de horário, que ele tem uma aula para dar no MBA. Não precisamos, assim, usar essa terminologia. Eu tenho que dar uma aula agora. Temos um tempinho, cara. Eu tenho que entrar às 8h30 na aula da MBA. A gente pode fazer aí um recap de 15 minutos, sacrificamos o nosso bate-bola, mas a gente entrega o que a galera queria, pô. Então tá bom, galera. Vocês querem, então a gente sacrifica o bate-bola hoje. Hoje, infelizmente, não teremos bate-bola para fazer isso. E aí sim, acho que, cara, eu não sei quem tem a agenda mais fodida. Eu ou você. Acho que a gente compete forte. A gente tá rolando uma disputa interna nossa, né? Pra ver quem se atola mais na agenda, né? Não, cara, impressionante, velho. A gente realmente é ruim nisso. Assim, tipo, de agenda a gente é ruim, assim. Cara, a gente é ruim. Acho que a minha média de trabalho subiu e tá na faixa de umas 12 horas diárias. É aquela ilusão, né, de que você sendo independente, você vai poder controlar melhor o seu tempo e separar o tempo do lazer. O que acontece é que você acaba com todo o tempo do lazer. É que pra mim eu tenho um problema, cara. Eu gosto de sentar pra ficar lendo minhas paradinhas. Tipo, eu ficar lendo sobre cripto me relaxa, cara. É uma das coisas que eu mais curto, assim, sendo muito sincero, mas enfim. Eu agora relaxo nos eventos, cara. Pra mim, minha hora da diversão é quando eu vou pros eventos, que aí eu posso... Não, os eventos são legais, Eu gosto.
Mas enfim, eu acho que próximas semanas a gente estabiliza isso, cara. É aquela, né? Quando a gente dá estabilizada, aí, cara, dedicação, a gente pode fazer estudos ainda mais robustos que esse. Imagina, cara, a gente tá fazendo A esses gente vai estudos melhorar. robustos em algumas horas. Imagina quando a gente tiver todo o tempo do mundo só para fazer isso. Aí vai ficar Nós vamos, diferente. compromisso público, nós vamos melhorar. Nossa Compromisso. agenda. Eu só não sei em que semestre. Não, Mas enfim, eu cara. não falei quando. Vai lá, Vamos lá, puxa vamos aí. lá. Vamos falar de Binance agora, vai. Cara, se algum dia alguém faz cortes de YouTube, eu aceitaria muito que vocês fizessem um corte daqui e falassem, resumo sobre Binance visando o Cássio Orlando, assim, que além de dar muita visualização, trazer gente pro canal e tudo mais, que é uma coisa que eu não vou ter tempo pra fazer, cara, vai ficar legal a análise. Prometo pra vocês. Mas tá, o que aconteceu com a Binance? É o fim do mundo? O que podemos esperar? Cara, basicamente, Binance, ela tá sofrendo 13 grandes acusações da SEC. É um processo de 136 páginas, eu li parte dele. E quais são as acusações mais essenciais? Primeira grande acusação é que a Binance ela estaria irregular nos Estados Unidos e ela estaria posicionada assim por desejo da Binance de ser irregular. E aí eles até deram uma citação, né, sobre o antigo chefe de legal da Binance que falou, cara, a gente não é regular nos Estados Unidos e a gente não quer ser regular nos Estados Unidos e foda-se. Toma. Mas realmente essa frase dele, tá? Eu fiz uma tradução livre, mas é um pouco essa frase que ele citou. Então, eles pegaram muito nesse ponto. Segunda questão que eles colocaram, possibilidade da Binance fazendo wash trading e confusão patrimonial com capital de clientes. E aí eles citaram, né, uma terceira empresa, que é essa Ben Trading Company, que seria uma empresa ali vinculada ao CZ. Então eles colocaram isso como, talvez essa para mim é a acusação mais grave em relação à Binance, essa confusão patrimonial. Realmente isso é um risco muito grande, porque aí se ocorre uma má gerência da Binance interna, aquilo ali pode se comprometer, e a gente sabe que isso é uma questão muito plausível. Vide FTX, assim, eu não estou falando que a Binance é a própria FTX, eu estou falando que não seria absurdo uma tese dessa, apesar de não terem ainda uma comprovação nessa linha. Seguindo essa dinâmica, além disso, as outras acusações foram que a Binance está atuando de forma irregular nos Estados Unidos, com serviços de trading, broker, etc., e que a Binance está tradando securities. Então, cara, para mim, quais são os pontos graves? Pontos graves. Binance confundindo com confusão patrimonial de capital de clientes e wash trading. Para mim, esses são os pontos mais graves. Binance operando security, etc, etc, etc. Cara, eu acho que isso vai ser super discutível em tribunal. Acho que essa é a acusação mais frágil da SEC. Tanto é que eles classificaram um monte de coisa como security, que eles nunca se pronunciaram antes, e isso para mim torna essa parte do processo frágil. Eu acho que se eu fosse dar um resumo nisso, é isso. Não sei se você quer adicionar alguma coisa nesse ponto inicial. Só que realmente, assim, o que tá, a princípio, o que tá em jogo aqui é mais a Binance US, né? O processo da SEC não afeta a operação da Binance no mundo inteiro. Afeta a operação da Binance em solo norte-americano. Então, tem acusações graves, como a acusação de wash trading, é grave, a acusação de manipulação indevida de fundos é grave, pode ter repercussões, mas até onde a gente sabe, o impacto desse processo ele tem um limite. Não vai atacar a Binance inteira no mundo inteiro, porque tem lugares onde a Binance opera e ela vai continuar operando. O fato é, isso pode gerar medo, FUD, e gerar, em consequência, sequências sucessivas de saques. Então, mais uma vez, a gente vai acabar vendo a Binance tendo um teste de estresse na sua capacidade de honrar liquidez de saques no curto prazo. Similar ao que aconteceu há 2 meses atrás, quando o pessoal reciclou lá a notícia de 2018, eu acho, né, da Binance sendo investigada e tudo mais. E da outra vez ela segurou bem as pontas. Vamos ver agora. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que tem um novo homem na Binance surgindo e que está sendo colocado para talvez até mesmo substituir o CZ no médio prazo, cara. Eu ia levantar essa tese aqui agora, Castro. Esse cara é forte, cara. Fala sobre ele aí. Aqui, não, vamos entrar justamente nisso, né? A gente tem na verdade, um rumor de mercado que quem abriu foi o CEO da Missary, depois de um vazamento, né? Vamos lá, vazamento, porque eu particularmente não acredito nesses vazamentos, nesses fake Na... news que saem nas grandes mídias, mas tudo bem, que se não rolavam os processos, mas que seria que o CZ, ele tá
potencialmente saindo do seu cargo. Ele vai ser substituído pelo esse Richard Trang, que é um cara extremamente robusto do ponto de vista de regulação. Isso, inclusive, me recorda ao CZ. Uma época ele abriu no Twitter dele que estava buscando CEO, alguma coisa nessa linha, que até deu um rumor, e que seria o primeiro move da Binance para fazer acordos regulatórios relevantes com os principais instituições, os principais reguladores financeiros do mundo, e aí a partir desse momento a Binance virar a chavinha e alterar, o que alteraria de forma significativa algumas pontas do seu ecossistema, e junto a isso também alteraria toda a postura regulatória da empresa. Essa tese esse cara é ex-regulador. Sim, é ex-regulador da SEC. Então essa é uma das teses mais grandes que eu acho que eu vejo assim, em relação a tudo isso. E eu não acho absurda. Eu não acho uma tese absurda. Na verdade, eu acho uma tese super razoável. Não seria para mim um move estranho. É um move que a gente está acostumado, na verdade, em mercados que eram um pouco regulados e começam a ser regulados. Normalmente você paga uma grana, tal, você estabiliza e aí você troca o CEO, se existe, sei lá, paga uma multa e depois é isso. Então, assim, no curto prazo, eu vejo risco de liquidez de saque na Binance, o stress test de saque, mas eu acho que o risco do processo em si é risco de médio e longo prazo, de isso vai se arrastar no tribunal. A SEC está há 5 anos quase tentando terminar o processo contra a Ripple e não consegue dar em nada, né? Então, processos como esse não se resolvem do dia para a noite, tá? É uma coisa que leva tempo e vai se arrastando. Então, não acho que quer dizer que a Binance vai fechar as portas semana que vem por causa disso, né? O que eu acho que existe no curto prazo, só se tiver uma crise de liquidez, que aí não é resultado do processo, é resultado do pânico, né? Então a gente tem que ficar de olho, cara, né, no Twitter, amanhã e até depois de amanhã, para ver como é que vai ficar esse volume de saque, quantos bilhões que estão saindo, se o pânico vai aumentar ou se ele vai se acalmar, para ver se ocorre uma possível crise de liquidez na Binance, que seria o principal risco de curto prazo agora. Cara, a minha visão particular é o seguinte, sobre Binance, nunca utilizei os produtos, nunca utilizei a estrutura de custódia, sempre fui uma pessoa que falou, cara, existe esse risco regulatório e esse risco regulatório se provou, fato. Não assumiria o risco liquidez Binance, o processo não vai dar em nada, vai se arrastar, etc. Cara, se existiu em algum momento confusão patrimonial, saída de capital e a Binance não está 100% líquida e passa por um teste de estresse grande, isso gera colapso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o FTX. Então não assumiria esse risco. Não teria meus fundos na corretora. Acho que fundos custódia de cripto você necessita de uma estrutura com diversificação, seja de tipo de custodiante, seja de questão geográfica. Não mantenha fundos em nenhuma corretora, nenhuma única corretora, não mantenha os fundos em nenhuma hard wallet. Eu acho que você tem que diversificar entre custódia institucional, custódia em corretoras e custódias em wallets, com estruturas mais seguras do possível, de acordo com o seu conhecimento de cripto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quanto a Binance abrir ali uma lista inúmera de criptos para serem considerados securities. Para mim parece, desculpa, a SEC fazer essa postura. Parece muito a SEC tá tentando cavar alguma coisa em relação a isso. Eu não vejo como algo tão sólido assim, como algo que vai representar tanto para o mercado. Quanto ao futuro da Binance, cara, eu acredito que a Binance vai se regular, invariavelmente. Para mim, quem são as coisas mais afetadas da Binance é o ecossistema da BNB Chain, que é um ecossistema dependente da Binance, que eventualmente a Binance pode tirar o pé ali do acelerador para esse ecossistema. E seria talvez o meu ponto de maior alerta de médio e longo prazo. Minha tese de médio e longo prazo dessa questão da Binance é a Binance evoluir regulatoriamente, ter a saída do CZ e entrar realmente alguém pró-regulação dentro do corpo da Binance. Eu acho que a Binance vai fazer esse move invariavelmente. E de curto prazo, o advising que eu acho que fica cara, não teria fundos na corretora, quem está passando por teste de estresse eu não compraria essa tese, aproveitaria o fato que dá para sacar, enfim, eu acho que custódia, de modo geral, regra é diversificação de custódia em múltiplas plataformas, em múltiplas wallets e em múltiplas estruturas. Esse é o caminho mais seguro. Carteiras que eu costumo utilizar, corretoras que eu costumo utilizar atualmente, Kraken, Coinbase, eu também olho para algumas soluções nacionais baseadas em grandes instituições. Tem diversificação também em termos de wallets para o meu capital e também através de estruturas de ETF. Essa é a forma que eu lido hoje com a custódia no meu ativo. E eu acho que é isso.
E eu também preparei uma análise mais aprofundada para esse tema, deu umas 800 palavras de quem quiser ter acesso a ela, para se cadastrar na newsletter do Orlando Crypto, que amanhã vai ter uma análise completa de Binance. Cassa, tem algum comentário a tecer? Eu sei que você está a 3 minutos da sua aula. Não, só dá uma boníssima noite para todos, cara, e dizer que é sempre um prazer aqui fazer análises contigo. Muito bom quando a gente estuda junto, né? Que acho que a gente consegue complementar muito bem nossas habilidades de análise e entregar um produto melhor para a galera no final. Então, valeu pelo convite, irmão, como sempre. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade do conteúdo. Não esqueçam de dar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Super feliz, batemos 308 pessoas aqui no canal. Pô, o canal faz nem um mês. Tô realmente muito feliz com tudo isso, com todo o carinho de vocês. Quem quiser mais informações sobre a evolução da Binance, etc., vai ter na newsletter de amanhã. Eu sei que o Casta também vai fazer uma live foda sobre isso, então acompanha o Casta. E uma última aposta que eu faria é que esse não é o primeiro processo da SEC. Eu acho que sim, que vai ter outros processos com outras corretoras, especialmente pelos enquadramentos que a SEC fez. Enfim, pessoal, é isso. Um abraço e até logo.